Meus amores, venham aqui, está começando o nosso consultório de família. Bem-vinda, família querida. Amo vocês, amo a sua companhia, amo estarmos juntos a cada semana para trocarmos ideias, para construirmos ideias, para pensarmos sobre a vida e depois destrinchando os conceitos, entendendo melhor, colocar em prática. E são muitos os resultados. Eu sou muito felizarda de, ao longo de tantos anos na televisão e no rádio, comunicando esperança, comunicando a palavra, comunicando entendimento sobre família, relacionamento, saúde emocional. Aqui estamos nós colecionando histórias de vidas transformadas e é cada dia mais um prazer me encontrar com você. Você sabe, o que é mais caro para nós ainda é a nossa saúde. E nós temos mais do que nunca hoje uma necessidade urgente, mais que urgente, quase que desesperadora, de darmos conta de recuperar a saúde ou de manter a saúde. E hoje é o tema em pauta aqui para a nossa família. Nós vamos saber que ainda há esperança, ainda há cura para muitas enfermidades. Mas é preciso disposição, é preciso querer e é preciso saber, é preciso entender e é preciso dedicação, muita dedicação. Hoje você vai conhecer aqui no programa uma história incrível, maravilhosa, você não pode perder. Alguém que ao longo de 10 anos lutou muito para hoje chegar e dizer: eu encontrei um jeito de eu não sentir mais dores, como eu sentia todos os dias, perder o movimento das minhas articulações, como eu já estava perdendo, como artista, desenhista, tendo que largar os pincéis, parar de trabalhar com aquilo que era o seu talento, o seu dom dedicado a Deus como profissional. Mas a enfermidade, a inflamação nas suas articulações, artrite, enfim, foi tomando a vida dessa mulher que hoje vem aqui ao programa nos contar o que aconteceu. Por que hoje ela não toma mais remédio, está em remissão? O que aconteceu? Eu só devo dizer para você que o milagre veio de Papai do Céu, o Criador, que a levou para buscar a cura na cozinha. Sim, a cura vem da cozinha. Hoje nós queremos conversar com você sobre existir esperança para você que está vivendo dores crônicas, que tem um diagnóstico assim terrível, irreversível. Será que é irreversível? Vem com a gente, faz o programa comigo aqui hoje, as minhas convidadas. A primeira delas, eu apresento, ela é nutricionista e ela vai costurar aqui o tempo inteiro com a gente sobre o que tem a ver o nosso estilo de vida, a remissão das enfermidades, a cura, a mudança, a transformação. Bem-vinda, Aline, prazer receber você aqui no consultório, tudo bem? Tudo ótimo, prazer todo meu, com certeza esse assunto é muito intrigante porque gera certa preocupação em muitas pessoas, até que ponto eu consigo restabelecer o equilíbrio do meu corpo e até que ponto utilizar medicações ou também as consultas médicas, elas são eficazes. Então, assim, é um assunto muito gostoso, estou, assim, com certeza com muita satisfação de estar aqui com você hoje. Obrigada, Aline, é nutricionista, tem um trabalho muito bonito de acompanhamento com grupos ou individualmente, auxiliando pessoas a se reconectarem com a saúde. Sim. E nós somos favoráveis à ciência, nós somos favoráveis à medicina, nós somos favoráveis ao uso de medicação dentro de um espectro de necessidades mesmo, mas sempre na ideia de que, e o que mais eu posso fazer? Além de tomar remédios, que outros instrumentos eu posso usar para chegar o momento em que o médico será obrigado a dizer: sinto muito, não precisa mais tomar medicação. Isso acontece, né, Aline? Muito. Eu acredito o seguinte, até com base nisso que você comentou agora, é muito importante que nós tenhamos a plena convicção de que o nosso corpo tem formas naturais de responder. Ele se autorregenera, porque nós fomos constituídos por um designer inteligente, né, poderoso, que nos formou de um jeito maravilhoso. E, obviamente, que se ele nos constituiu com uma estrutura importante, existe o combustível certo. A medicação hoje, obviamente, ela é uma estratégia
terciária dentro do processo. A gente nunca deve abrir mão daquilo que corresponde àquilo que é base. A alimentação nunca deve ser descartada como a primeira opção, a primeira estratégia. Até porque, se o nosso corpo ele demanda para produzir energias, todos os mecanismos químicos, essa química só pode vir do alimento. E, obviamente, aquilo que vem de medicação, ela trabalha um processo de tratamento, mas não a cura necessariamente das doenças. Eu devo lembrar a você que há muitos especialistas que têm dito que o coronavírus pegou a todos nós de uma maneira tão dura como nós temos enfrentado essa demanda tão pesada que veio assolando a todos, em todos os países, em todas as nações, porque especialmente nós estamos já muito debilitados. Chegou um vírus novo, nós estamos muito enfermos, nós estamos muito fragilizados, muito inflamados, muito doentes, muito mal alimentados, muito desnutridos, mesmo que com tanto sobrepeso, com tanta obesidade, mas obesidade não significa nutrição, como também magreza não vai significar saúde sempre, mas fato é que nós estamos muito fragilizados em termos de saúde. E chega um vírus novo, nos pega a todos assim como tem sido dessa maneira. Bom, especialistas dizem a respeito dessa surpresa que assolou, aí está assolando a tantos e matando tantas pessoas, e essa tristeza, essa dor que abateu o mundo e até aqui, mas nós temos esperança com o que está acontecendo, com as vacinas, enfim. Mas me conta, Lina, conta pra gente a respeito de como que o alimento, então, é algo tão necessário a receber a nossa atenção em termos de constituição física, saúde e até regeneração, que eu amo essa palavra. Eu também amo essa palavra e hoje eu utilizo bastante a palavra autorrecuperação. Ok. Porque dentro do contexto, se nós entendemos a fisiologia do nosso organismo, ela é uma maquinaria inteligente. Quando vamos para a palavra organismo, vem de organização. Tudo tem um conjunto de estruturas que se comunicam. Então, quando a gente vai, por exemplo, até mesmo a Bíblia, ela trabalha que sangue é vida. Ok, se sangue é vida, é o sangue que comunica todo o corpo. Então, o que eu como hoje, o que eu mastigo, vai obviamente passar por uma etapa de assimilação. Meu corpo vai absorver todos esses nutrientes e vai liberar os nutrientes para cada etapa, para cada parte do corpo que é correspondente a uma necessidade. Então, se eu preciso, por exemplo, da saúde dos meus olhos, aquele beta-caroteno, a vitamina A, vai ser direcionada para aquela estrutura importantíssima do meu corpo. Mas, quando nós pensamos em regeneração, quer dizer que o organismo ele já passou por um dano, passou por um comprometimento, algumas agressões ao longo do tempo, por consciência ou inconsciência. E quando se é utilizado os alimentos corretos, nas estruturas químicas corretas, quando eu falo estruturas químicas, bioquimicamente falando, até o fato de nós cozinharmos os alimentos modificam essa estrutura. Então, torna o alimento pouco mais acidificante, não que ele gera acidificação no corpo, mas ele faz com que o nosso organismo tenha que trabalhar muito mais para se recuperar e absorver certos nutrientes. Agora, quando a gente trabalha as estruturas, eu sou nutricionista funcional, por exemplo. A nutrição funcional, ela vai trabalhar um contexto não só da alimentação, mas ela vai levar em consideração os aspectos de como a pessoa dorme, como está as emoções, como está todo o contexto de vida em relação à exposição à luz solar, à ingestão de água, funcionamento do intestino, a questão até mesmo dos relacionamentos tem a ver como você come. Tanto que algumas pesquisas vão mostrando o impacto dessa alimentação no organismo de pessoas que são saudáveis nos aspectos gerais. Então, pensando em regeneração celular, quando a gente utiliza, por exemplo, nós temos aí o sistema digestivo que começa na boca, termina no ânus, mas cada etapa do sistema digestivo absorve um tipo de nutriente. E por incrível que pareça, a alimentação voltada para os vegetais e na sua forma mais natural e
assim, mais simples possível, tem um impacto bem profundo nessa reconstituição. O nosso corpo passa a desinflamar e, além disso, ele recebe as estruturas medicamentosas de uma forma natural. Então, o nosso corpo observa e fala, opa, isso daqui eu precisava. É isso que eu necessito. Ele reconhece o nutriente do alimento vegetal como algo similar, algo compatível ao tecido mesmo do corpo. É tão lindo isso daqui que eu fico fascinada. É lindo. Então, o que a gente come vai ser transformado no combustível necessário para que nós nos mantenhamos vivos. Esse sangue, portanto, ele precisa, e se ele for bem nutrido, será um sangue que me trará, de fato, vida. Se este sangue é mal formado por má alimentação, ele vai me acarretar problemas, prejuízos. E eu achei muito interessante quando você disse, por exemplo, que cada alimento, o organismo vai tirar deste alimento o que é necessário para cada órgão. Tem algo que vai para o coração, tem algo que vai para o cérebro, tem algo que vai para os olhos. Gente, tem algo que vai para o cabelo, né? Tem algo que vai para as unhas. Muito interessante a gente pensar no alimento como alguma coisa que, de fato, é o meu combustível para viver. E isso muda tudo quando você olhar entre uma fruta, uma verdura, um legume e um pacotinho de biscoito recheado. Quando você pensar em orientar os seus filhos, ensinar os seus filhos a comerem o que vai dar a ele, o combustível saudável, ou você vai dar para ele um sanduíche, ou vai dar para ele aquele sanduíche famoso que vende assim nos fast foods da vida, que as crianças adoram, com aquele pacotinho de batata frita, enfim. O que a gente está comendo, né? O que a gente está comendo? Bom, o que o organismo reconhece quando a gente come um pacote de biscoitos recheados? O que ele faz com aquilo tudo? Olha, essa pergunta é vai deixar o pessoal desconcertado. Mas imagine o seguinte, que dentro de toda uma estrutura de um alimento industrializado, existem componentes conservantes, existem aí estruturas que são realmente químicas que o nosso organismo não reconhece como sendo algo compatível. E o fato dele não reconhecer como compatível as estruturas celulares, o que ele vai fazer? Como o nosso corpo ele é inteligente, ele vai encontrar um meio de jogar para fora esses excessos. E aí que está o grande problema e aí que está a origem de muitas doenças. Pelo fato de que há uma repetição contínua nos hábitos nocivos, o nosso corpo vai chegar um momento que ele não consegue mais jogar para fora esses intoxicantes. Para você ter noção, é tão interessante que até o ato de nós praticarmos atividade física, quem não pratica atividade física e não transpira, é como se nós estivéssemos entupindo as nossas células. E dentro desse processo da não transpiração, nós estamos sobrecarregando o pulmão, nós estamos sobrecarregando o fígado, nós estamos sobrecarregando os órgãos vitais de eliminação. Então, o exercício não é nem somente o movimento e tudo que a gente sabe que ele significa, mas o efeito do esforço que me faz suar, o suor expulsa toxinas. Exatamente. Olha que coisa bonita que o corpo faz. Tudo é o Criador que pensa em como fazê-lo, né? Que lindo. E além disso, nesse contexto, por exemplo, da autointoxicação, que os maus hábitos aí, obviamente, da população são muito recorrentes, essa intoxicação, ela pode ser mensurada de algumas formas. Através de alguns exames bioquímicos, exames de urina, exames de fezes, onde é pautado, através de alguns índices, quanto esse corpo está detoxificando. Porque existem pessoas fazendo até detox, fazendo vários tipos de estratégias, mas o seu corpo ainda não reage tão bem quanto deveria. Porque o grau de intoxicação é muito profundo. Eu até costumo dizer que existem algumas crises curativas dentro do processo. Você vai perceber quanto mais desconforto uma pessoa vivencia dentro das restituições corporais, né, dentro da restauração orgânica, quer dizer que esse organismo está bem danificado e precisa ter uma persistência, uma perseverança dentro desse aspecto. Por isso que tem pessoas que, então, quando elas se dispõem a mudanças de hábito,
hábitos, mudar a alimentação, fazer jejum, ela começa a se sentir fraca, dor de cabeça, ânsia de vômito, tem efeitos assim, não é? Sim. E justamente vocês profissionais orientam, olha, vamos lá, vamos cuidar, persistir, tomar mais água, tomar os devidos cuidados, porque isso é resposta de um organismo intoxicado que está pedindo socorro, me tira daqui, me liberta disso aqui. Mas tem correntes prendendo a um hábito ou a muitos hábitos vividos ao longo dos anos. A gente vai aprendendo mais, mas vamos agora para a prática, que é aquela coisa assim que faz a gente, oi? Me explica melhor. Manda suas perguntas, tem gente já aqui mandando perguntas, por exemplo, a Maria de Fátima diz, eu tomo remédio para depressão e às vezes me sinto mal, tenho muita ansiedade. Olha só, toma medicação, mas continua. Miga, nós vamos falar para você, já estamos falando para você sobre mudanças nos hábitos de vida. Isso vai dar um prumo para a tua existência, tá? O Jonathan disse que o milagre do nosso Deus restaure o meu casamento em nome de Jesus. Menino, vai restaurar sim, pela graça de Jesus Cristo, vai dar tudo certo, tá? Pela graça de Deus. Fica aqui com a gente que também tem a ver relacionamentos, mudança no estilo de vida, mudança nos hábitos, repercute tão bem, melhora a autoestima, muda a tua forma de pensar, ajeita a vida, põe as coisas no lugar, acredite em mim. Vou convidar agora para vir aqui para a nossa conversa, Sara Campos. Sara Emanuele Campos vem participar com a gente agora, direto de Toronto, contar a sua história com a alimentação. Minha amiga, seja bem-vinda, prazer receber você. Me conta para todo mundo, quer dizer, eu já conheço e assim, estou impactada, impressionada com o que tem acontecido a você. Vem contar a sua história pra gente, o que aconteceu que hoje você pode dizer, sou uma mulher curada. É isso? Conta. Darleide, é uma grande alegria estar aqui no seu programa que me ajudou ao longo dessa trajetória. Eu me lembro logo que eu recebi o diagnóstico, 10 anos atrás, e eu vi um programa que você gravou com a Joyce Zanardi sobre a reversão do câncer por meio do estilo de vida, e aquilo me motivou bastante. Embora eu olhava para os meus hábitos alimentares e eu chegava a comer um pacote de balas todo sozinha, com meus 25 anos, já casada, eu tinha péssimos hábitos de saúde, de alimentação. Eu já era vegetariana há muitos anos, eu já não comia carne desde os 18, mas tinha péssimos hábitos de vida. E para mim aquilo parecia inalcançável. Então, quando eu recebi o diagnóstico, para mim era mais fácil entender o uso de medicamento. E se eu estava tentando medicamentos químicos da medicina alopática, por que não tentar medicamentos naturais? E na época eu até tentei um tratamento com picadas de abelhas, porque diziam que o veneno da abelha ele era anti-inflamatório, doía bastante e não fazia efeito nenhum, porque eu estava trabalhando na medicação, como a doutora Aline bem descreveu, que a gente precisa de uma medicação, mas essa medicação para restaurar os tecidos do corpo, ela vem do alimento cru, principalmente. E eu não estava trabalhando nos dois outros aspectos da doença. Eu não estava trabalhando em eliminar a causa do problema e eu também não estava trabalhando na recuperação adequada dos meus tecidos, né, para tratar o sintoma da forma correta. E eu perdi muito tempo com isso, adoeci demais. Quando minha primeira filha nasceu, eu já estava com 3 a 4 anos de diagnóstico. E eu fui parar na cama, o meu corpo ele foi inflamando de forma muito agressiva, e eu cheguei a um ponto de que eu não podia mais me movimentar, caminhava com dificuldade, não conseguia levantar meus braços para arrumar o cabelo, nem para me vestir. Meu marido precisava me levantar da cama para eu conseguir ficar em pé, e eu tinha uma rigidez matinal, que é um período em que o corpo não consegue se mexer, de 7 horas por dia. Então, eu precisava acordar 3 horas da manhã para o meu sangue voltar a circular, para que 10 horas da manhã meu marido conseguisse me colocar de pé. E eu senti uma dor terrível, eu ficava ali imóvel por alguns minutos, assimilando aquela dor, porque eu sentia todos os ossos batendo uns nos outros com o peso do meu corpo, e aquilo era terrível. Até que chegou um dia em que eu, ao fechar a mão para tentar pegar um lápis, eu não consegui segurar cerca de 5 gramas, que é o peso de um lápis. E aquilo me devastou. Então eu pensei, esse é o meu limite. Eu não posso mais continuar vivendo dessa forma. Eu cresci num lar adventista, cresci lendo os livros de Ellen White sobre
estilo de vida. Minha mãe se casou quando eu tinha meus 17 anos, meu padrasto é vegetariano, foi por inspiração dele que eu me tornei vegetariana. Contudo, ele sempre teve um estilo de vida saudável e eu não, era mais aquela coisa de hoje em dia, de não comer carne, por proteção aos animais e, na verdade, eu não me preocupava com a minha saúde. Então, é sempre um risco quando a gente adere certas filosofias e estilos de vida, porque vira um foco naquele estilo de vida e nas regras do estilo de vida e a gente tira o foco do que é a realidade, que é a conquista da sua saúde, da liberdade que você vai ter entre todas aquelas regras. E então, naquele momento, eu clamei muito a Deus que Ele me ajudasse, eu precisava sair daquilo ali. E quando eu orei, o Espírito Santo veio na minha mente. Até então eu já tinha testado vários remédios naturais e ele falou assim: você testou todos os tratamentos menos o meu. E aquilo ali cortou meu coração, porque eu sabia do que Deus estava falando comigo. Ele estava falando da alimentação saudável, ele estava me chamando para uma reforma. E então eu orei e o Espírito Santo me levou a ler Gênesis capítulo 1, verso 29, que diz assim, né, que o nosso alimento são as frutas e as verduras, é isso que Deus preparou para o ser humano. E aquilo me chamou muita atenção. Eu pensei, puxa, mas então Deus quer que eu seja crudivorista? E eu orei e perguntei ao Senhor, porque alguns meses antes de eu receber o diagnóstico, eu tinha feito um curso de crudivorismo. Deus já sabia que eu estava doente, eu é que não sabia. Eu tinha uma alergia severa, que já era um sintoma de que o meu corpo ele não estava mais conseguindo eliminar as toxinas, como a doutora Aline mesma disse, e ele já estava pedindo por socorro e eu não estava entendendo. E eu conversei com aquele senhor, um homem de 84 anos, lúcido, parecia um homem assim dos seus 55, 60 anos no máximo. E ele me disse que se eu me tornasse crudívora por 4 meses, eu ia sarar de qualquer doença. Eu carreguei aquilo comigo por esses 10 anos. Eu nunca esqueci daquele homem, daquela pele que ele tinha, da lucidez, da forma como ele caminhava, melhor do que eu com os meus 28 anos. E então eu perguntei para Deus naquele momento: mas Senhor, o Senhor quer que eu me torne crudívora? Meu Deus, de quem comeu um pacote de bala 3 horas da tarde para uma dieta crudivorista era uma coisa impossível para mim. Eu não conseguia nem imaginar o que comer. E aí o Espírito Santo disse: não, eu vou te guiar. E foi assim. Um dia o Espírito Santo me tocava: olha, eu tiro o açúcar. E eu prontamente obedeci. Passados 15 dias, tira tudo que é de leite. Eu prontamente obedeci. E eu fui indo dessa forma. O Espírito Santo foi ele pedindo para que eu eliminasse alimento após alimento que era nocivo e eu não tinha ideia do quanto estava me afetando. E em um mês eu saí da cama, perdi muito peso, e eu voltei a andar, voltei a pular ali no curso de 1 ano, que eu já não conseguia mais ajoelhar para poder orar, eu não conseguia pular, não conseguia correr. Eu tinha um bebezinho dentro de casa, não conseguia me mexer. Aquilo era uma coisa terrível. Meu marido precisava até trazer a minha neném no meu colo para eu poder amamentar, porque eu não conseguia. E chegou um ponto nesses 4 primeiros meses dela, que foi o ponto máximo onde eu estava de cama, que eu não conseguia mais nem ter leite. Meu corpo estava tão debilitado que nem leite eu conseguia mais produzir. Então eu fui assim gradativamente. Mas quando o Espírito Santo tocou na minha mente, né, colocou na minha mente que eu deveria deixar os ovos, porque ele estava me conduzindo, e hoje olhando para trás eu entendo que Deus estava me conduzindo para o crudivorismo, eu não tive coragem, eu estacionei. E quando a gente descrê, quando a gente estaciona na caminhada, a gente paulatinamente vai voltando para os velhos hábitos sem nem perceber. Eu engravidei uma segunda vez, aí já estávamos no ano de 2017, eu imigrei para o Canadá. E quando eu engravidei pela segunda vez, o meu corpo voltou a ter inflamações por conta da gestação. E quando eu cheguei no Canadá, com toda a questão da imigração, eu virei do avesso, literalmente, voltei aos meus velhos hábitos. Eu só não voltei a comer carne, mas eu voltei a comer muitas coisas nocivas para a saúde. Inclusive aumentou muito a quantidade de trigo que eu comia, porque eu já não comia mais nada refinado, que me fazia muito bem. Então eu ganhei o meu segundo bebê e tive
uma constatação severa. Eu já havia perdido 30% dos meus movimentos nos punhos, perdi mais 30%, então agora já era 60% de perda. Isso era assustador. Eu já estava sendo tratada no hospital Mount Sinai, em Toronto, que é um dos principais hospitais do mundo, por uma médica que é referência na área de reumatologia, não somente no Canadá como no mundo, a Dr. Zarin Ahmad. E eu estava testando os melhores medicamentos, os mais modernos. Ela estava combinando medicamento químico com imunossupressor biológico. Contudo, essa medicação ela não estava conseguindo conter o avanço da minha doença. O quadro que eu tinha era um quadro muito agressivo. E ele se agravava por conta das minhas constantes agressões ao corpo. Meu corpo já estava muito debilitado. Eu não tinha noção do quanto aqueles anos comendo bala e chips e outras comidas nocivas tinham sobrecarregado todos os meus órgãos. E nesse momento, então, eu pensei, eu preciso ser fiel. O Espírito Santo me disse que eu tinha que, naquele ponto, largar o ovo. Então, eu adotei o que se consideraria uma dieta vegana. Eliminei os óleos da minha dieta, passei a comer quase 100% orgânico, era ali uns 80% orgânico a minha comida, e aquilo em um mês estabilizou meu quadro de artrite. Eu não recuperei o movimento das mãos, mas a inflamação estacionou. E eu fiquei ali naquele ponto, com a inflamação estacionada, o corpo, a mente era a primeira coisa que eu percebia. Toda vez que eu obedecia a Deus no que diz respeito à alimentação, a primeira coisa que eu percebia era o quanto meus pensamentos eles se desanuviavam. E foi nessa época, quando eu aderi a essa dieta que seria chamada vegana, tirando os óleos, né, todo tipo de óleo e fritura, inclusive azeite de oliva, eu permaneci nessa dieta por 8 meses. Eu comecei a perceber que eu sentia muita alegria todos os dias e eu logo entendi que eu havia sofrido nos últimos anos de uma depressão crônica sem que eu tivesse percebido. Eu, de fato, fui diagnosticada com depressão lá por volta dos meus 21 anos. Teve um episódio em que eu, de fato, quis me matar, planejei meu suicídio. Não consegui concretizar, graças a Deus. Graças. E ao longo dos anos, sempre tratando com psicólogo. Então, acabava ficando aquela coisa desagradável para mim. Parecia que se eu não tivesse um psicólogo do meu lado, eu não conseguia viver. Pode falar. Sarinha, nós vamos para o intervalo e aí a gente volta, porque a sua história é bem intensa. Nós estamos falando de um período longo da sua vida. O seu diagnóstico era de artrite? Artrite reumatoide. Artrite reumatoide. Quem sofre de artrite reumatoide sabe da gravidade, o que significa isso, sabe o que é um tratamento, enfrentar todo o processo. E nós estamos diante de alguém que tem um processo bem longo de tentativas, de idas e voltas e idas e de muitas vezes retroceder porque não é fácil. Mas o que será que aconteceu e como você chegou e chega a dizer a nós hoje que você está curada, está em remissão da sua artrite reumatoide? O que tem a ver a alimentação? Você encontrou a cura na cozinha? Nós já vamos voltar aqui do nosso intervalo conversando com você, Sara. A gente se encontra rapidinho e já estamos de volta também com a nutricionista Aline Moraes. Até já. Eu sempre lembro a você que nós temos uma alegria enorme de mandar de presente para casa de quem pedir o curso Entre Família. 15 lições para aplicar a sua vida prática nos cuidados com seus filhos, com seu casamento, com a sua esposa, com seu marido, enfim, a vida, o dia a dia. E tem também aqui lições sobre saúde. É isso mesmo, sobre os remédios naturais. É só você pedir a revista Entre Família. Quando você manda a sua mensagem para a gente agora, por exemplo, pode ser agora, durante o programa, dizendo: quero a revista que a Darleide indicou.
pelo número que você vai anotar agora, o WhatsApp 12, o nosso DDD é o 12, anota aí, 98244-4449, salva nos seus contatos e manda uma mensagem pra gente no WhatsApp. Darleide, me manda a revista. Aí nós já vamos saber que a revista é Entre Família, vai ser feito o cadastro, enfim, você vai receber todas as orientações. Porém, tem também agora na Praça Novinho, chegando, está na área pra gente, o Sábado da Criação, tudo sobre o sábado, quarto mandamento da lei de Deus, o que a Bíblia diz, o que os teólogos dizem, como, o que, de onde vem, para onde vai essa ideia do sétimo dia ser o dia do Senhor, o sábado? Você tem dúvidas? Então estuda. A melhor coisa para se tirar as dúvidas é estudando. Não adianta virar de canto e dizer, não quero saber, não concordo, não acho que é assim. Não é uma questão de opinião, é uma questão de estudar a Bíblia. Manda sua mensagem então para a gente e pede o seu curso Sábado da Criação. Tem até um VT prontinho, um videozinho prontinho para fazer você ainda mais motivado a entrar em contato com a gente e pedir o seu curso bíblico gratuitamente. Você sabe por que as pessoas guardam o sábado? Quer descobrir como um dia especial pode mudar a sua vida? O curso Sábado da Criação contém 13 lições, como por que Deus criou o sábado, o domingo na Bíblia e a redescoberta do prazer do sábado. Peça de graça pelo site biblia.com.br ou no WhatsApp 12 98244 4449. É só pedir e a gente manda para você de presente com o apoio dos Anjos da Esperança. É só mandar a sua mensagem, pedir o seu curso, que se quiser também ligar em horário comercial, a gente manda para você, atende você por telefone, faz o seu cadastro. A nossa equipe adora receber as ligações de pessoas interessadas em estudar a Bíblia. O nosso número é o 12 2127 3121 e o WhatsApp eu já falei para você e repito, 12 98244 4449. Produção deixa no vídeo para ganhar aí o pessoal uma oportunidade a mais de anotar o nosso número. Vamos continuando o nosso programa de hoje, lembrando que o dia de descanso, sábado, é dia de saúde, revigora, restaura, restabelece, as nossas conexões espirituais são feitas, o nosso corpo agradece. Dia de descanso, dia do Senhor. Fica a dica para você também cuidar da saúde, guardando o sábado. Vamos a algumas perguntinhas. Eu tenho aqui comigo a nutricionista funcional Aline Moraes e ela vai responder aqui algumas perguntinhas. Na sequência, eu convido a Sara para voltar com a gente. Sara Campos falando com a gente de Toronto, contando como foi o seu processo. Já contou em parte, muito rapidamente, mas ela volta para dizer como foi que ela descobriu um jeito de dizer que está curada de a sua médica ter que reconhecer que ela não tem mais as inflamações que tinha antes, que ela está realmente dispensada de tomar medicações, que os seus movimentos voltaram, alguns comprometimento ainda tem, mas com promessa de que vai recuperar. Mas ela não sente mais dores, está ótima, linda, maravilhosa, como você já viu aí no vídeo, mas daqui a pouquinho ela volta para terminar essa história curada de artrite reumatoide. Aline, vamos a algumas perguntinhas? Claro. Então tá bom. O alimento, a Maria diz assim, o alimento é saúde e eu quero ter saúde, mas quando me dá ansiedade, eu como muito, aí fico inchada. Eu tenho que tomar chá para ajudar a descer a comida. Na verdade, ela já conseguiu encontrar aí algumas alternativas como se fossem atalhos, né? Então, ela já percebeu que come demais e ela recorre ao chá. A raiz do problema não foi solucionada. O que deve, obviamente, ser tratado aí de essa questão emocional. Ela está colocando alguns estímulos excessivos dentro desse corpo, ainda que talvez não sejam açúcar, mas ela precisaria reduzir principalmente aí o excesso de carboidratos, porque as nossas células é como se elas ficassem bêbadas, né, sobrecarregada, pedindo alívio. Então, dentro desse momento da alternativa de controlar a ansiedade, por que não fazer uma caminhada? Por que não beber um copo com água? Por que não recorrer talvez até uma fruta, mas evitar utilizar certos tipos de alimentos em excesso? O ideal é entender o seguinte, que todo o processo, seja da ansiedade, seja as inflamações, basicamente a origem é no intestino, ou seja, sistema digestivo sobrecarregado.
sobrecarregado. Então, se há dores, se há insônia, se há depressão, se há câncer ou qualquer outro tipo de desordem orgânica, é porque houve ou existe aí um processo inflamatório muito aguçado. Nós temos alguns mecanismos, obviamente que a gente sabe que existem contextos genéticos, mas a genética não quer dizer que aquilo realmente vai acontecer de problema. Não é um destino. Não é um destino, mas o nosso estilo de vida é o gatilho. Então, se nós estamos, no caso dela, comendo bastante, a emoção dela não vai controlar. Eu até recomendaria os jejuns intermitentes, dar uma pausa nas refeições. Se vai utilizar os chás, alguns chás são direcionados estrategicamente para que esses dias, talvez num período de 14, 16, 18 horas, essa pessoa passe aí numa alimentação mais natural ou mais nos líquidos, para que o organismo dela tenha, assim... Tempo para tirar essa sobrecarga. Tomar um banho gelado, tomar um banho frio, que é importantíssimo para ativar o sistema de gatilho do corpo. Existem alguns mecanismos importantes dentro desse pequeno estresse que o corpo recebe, onde ele se recupera e se regenera. O processo digestivo, o digestório. Sim, digestivo, pode ser? Tudo bem? Então, o processo digestivo sempre em atuação, sempre em atividade, esse intestino, esse estômago, sempre trabalhando. O resto do seu corpo fica desprovido de atenção. Porque o cérebro direciona, o sangue direciona todos os cuidados para onde está havendo um trabalho intenso. Até o seu coração fica prejudicado, certo? Certinho. Então, o nosso organismo precisa dessa pausa, desse jejum, desse tempo entre as refeições, não comer nenhum outro alimento para descansar. O corpo precisa descansar para atender outras demandas desse corpo. Hábito angular. Você muda um e os demais mudam junto e você usufrui dos benefícios gerais. Exercício. Em vez de comer, vai fazer uma caminhada. Darleide, mas eu moro em apartamento. Dá a volta atrás do sofá. Puxa o sofá e fica dando volta, corre, faz no condomínio, na rua, já pode, põe uma máscara, vai, faz alguma coisa. É a sua vida, pelo amor de Deus. Tem horas que me dá uma vontade de gritar para o mundo, faz alguma coisa para viver. Não adianta você só comer e só chorar, só comer e só chorar, ou só reclamar, ou dizer alguém me ajuda. Está aqui uma ajuda para você. Levanta, faz alguma coisa por você. Muda um hábito que os outros vão acompanhar você. Por favor, é a sua vida, é a nossa vida. As perguntas estão chegando pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook também. E aí chega e eu vou compartilhando aqui. Lembrando que daqui a pouquinho eu chamo a Sara para ela terminar a história dela, tá bom? Estou enfrentando um problema de gordura no fígado. Já mudei meus hábitos, mas eu estou com medo de comer. Aí já desencadeou uma questão emocional. Medo já vem trazendo outras questões que você precisa cuidar emocionalmente, hein, minha amiga? Vamos para a terapia, por favor, vamos para os cuidados emocionais urgentes. Mas o que dizer sobre a gordura no fígado? A gordura no fígado é um alerta, precisa ser atendido rapidamente. Por quê? Dentro do contexto da gordura no fígado, ela pode gerar até mesmo um problema mais grave aí nesse órgão tão importante, vital, responsável por aproximadamente 500 atividades metabólicas corporais. Mas quando ela, por exemplo, apontou assim, está com medo de voltar a comer e, obviamente, aumentar o dano. Está com medo por quê? Porque ela não sabe comer o que deve ser comido, ingerido. Se você consumir os alimentos corretos, diminuir o excesso de carboidratos, vai para os integrais, vai para a abundância de alimentos vegetais. No seu café da manhã, talvez, se você utilizar pão com manteiga, café com leite, é uma bomba, é um veneno. Claro. Opa, não posso utilizar uma fruta, uma granola. A internet está cheia de receitas, tem granolas saudáveis, tem pães saudáveis, pães com glúten, sem glúten. Na medida do possível, se você utilizar aí mais integrais, você vai mastigar mais. Na medida do possível que você mastigar mais, você come menos, porque o seu corpo entra num processo de saciedade, o seu cérebro vai dar um gatilho. O problema hoje, Darleide, que eu vejo, não é só o ato de comer, mas é como se come. Dentro da nutrição funcional, a gente entende que se você ingere um alimento acima de 5 milímetros, ou seja, comeu, mastigou, jogou para um lado, jogou para o outro, engoliu aquele alimento praticamente inteiro, isso dobra o tempo de digestão que um organismo precisa.
Então, ele está sendo sobrecarregado, está cansando aquele sistema, porque ele precisa jogar mais ácido clorídrico para digerir aquele alimento. E algumas pessoas vão evacuar e tem lá os grãos no meio das suas fezes. Quer dizer o seguinte, está comendo errado. Precisa mastigar mais, precisa... Tem gente que fala assim, ai, mas eu como até bem, mas chega o período da tarde, dá uma ansiedade, eu me arrebento nos doces. Opa, então quer dizer que o café da manhã não tá bom, porque se à tarde os seus hormônios da saciedade, esses hormônios da compulsividade, eles precisavam ter sido trabalhados lá no seu café da manhã. Insere aí umas 2, 3 frutas no seu café da manhã, põe uma linhaça, que é um processo, um mecanismo hoje mostrado aí para auxiliar na regulação hormonal. Todos os problemas hoje têm ligação, tanto com os hormônios quanto com o intestino. Não tem como não haver comunicação. Hoje, por exemplo, existem situações de pessoas com problemas em vários aspectos, sejam emocionais, seja na libido, seja na tireoide. Hoje, o Brasil... Principalmente, obviamente, em todos os países tem essa situação, mas é um país onde as pessoas têm um desequilíbrio na glândula tireoidiana muito mais expressivo do que em outros países. Por que será? O Brasil, é um país muito ansioso. As emoções também precisam ser controladas. E, voltando no gancho que você falou, Darleide, nós hoje talvez estamos comendo as nossas emoções. Tá triste, come. Tá alegre, come. Tá frustrado, come. Deixa de comer um pouquinho que já vai ajudar. Boa. Bom, eu vou chamar a Sara, mas tem muitas perguntas aqui interessantes, mas a gente continua esse papo, né? Muitas questões aqui muito interessantes de pessoas pedindo ajuda. Por exemplo, a Socorro diz que está com suspeita de câncer. Suspeita de câncer grave, diabetes aqui, diabetes tipo 2. Pessoas precisando muito de ajuda. Gente, aqui na Novo Tempo, nós temos diariamente o programa Vida e Saúde. Todos os dias, às 4 da tarde, o programa Vida e Saúde. Tem uma série de programas que são disponíveis para você e tem ao vivo todos os dias. Tem canal no YouTube. Se liga. Nós, aqui na Novo Tempo, nós nos preocupamos não somente em pregar a Bíblia, o texto bíblico, mas em destrinchar a vontade de Deus. E é da vontade de Deus que eu e você tenhamos saúde. Nós não precisamos nos tornar ou permanecermos ignorantes, mesmo no sentido de falta de conhecimento, porque está disponível. E a Novo Tempo é um excelente canal para você parar e ficar e estudar a Bíblia, estudar como se relacionar aqui no consultório de família, como cuidar da sua saúde, vida e saúde, o Entre Família. E eu aqui, acolá, trago também profissionais, porque faz parte da vivência da família, precisa cuidar da família em todos os sentidos, incluindo o que está sobre a sua mesa. Tem esperança, tem cura e ela pode vir da cozinha. Eu vou chamar de volta aqui a Sara. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma relação muito especial com a Sara, porque ela foi a responsável por ilustrar o meu primeiro livro. Ela é uma artista, ela é desenhista. Que técnica você usou para desenhar aqui, ilustrar o meu livro, Sara? Aquarela. Óleo sobre tela? Aquarela. Perdão. Olha aqui, dentro do livro tem ilustrações, deixa eu ver se eu paro aqui numa, peraí, tá chegando, ela vai separando os capítulos, peraí, produção. Por exemplo, ela vai separando os capítulos e ela fez todas essas ilustrações, desde a capa até as ilustrações que tem aqui dentro, separando cada capítulo. Olha esse aqui que bonito, aquarela. Quando ela começou a perder os movimentos, como artista, como desenhista, você deve ter ficado assim, meu Deus, né? Estou perdendo o movimento, as minhas articulações, me ajuda, Deus. Bom, aí você foi encontrando a mensagem de saúde, praticando a mensagem de saúde. E aí, o seu diagnóstico foi sendo trabalhado ali, mas com muita luta, não é? Fácil não é, né, minha amiga? Não. Eu estava perdendo movimentos. A cada ano que passava, quando chegava a época do outono, que eu nunca entendi por quê, é uma constante para todo paciente de artrite reumatoide, quando chegava o outono, eu tinha uma crise de inflamação e eu perdia movimento. Fosse alimentação saudável, tivesse bem medicada, não adiantava. Por quê?
mesmo que eu já estava numa dieta vegan e a doença estava estável, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E hoje em dia, olhando para trás, eu entendo que foi bem o que a doutora Aline comentou. Você consegue tirar os agressores, mas você precisa aumentar a quantidade da medicação por meio do alimento cru. É esse alimento que ele vai entrar para regenerar o seu corpo, porque só remover os agressores e de repente comer quilos e quilos de vegetais cozidos, o corpo vai estar muito sobrecarregado, como a doutora bem descreveu, não vai conseguir ter toda a nutrição que ele precisa, dependendo da gravidade que aquele organismo está. Então, como foi... Perdão, Sara, como foi então no seu caso? Em que momento você estava, né? Nós já contamos parte da sua história no bloco anterior. Em que momento você entendeu que precisava ser radical? Lembrando que, assim, a Sara está falando de um processo severo. Ela está falando de uma história de uma década ou mais de sofrimento, em que ela precisou chegar a um momento, assim, ou isto, ou em cima de uma cama, sem poder cuidar dos meus filhos, que ela tem 3 filhos pequenos. Ou eu mudo de vez, ou eu não sei, eu vou ter que ficar aqui paralítica em cima de uma cama. Era essa a expectativa. O que aconteceu, Sara? Como é que você mudou, de fato? Então, em outubro passado, eu decidi. Era hora de tentar o crudivorismo. Eu já estava ensaiando, já tinha 1 ano e meio, comendo refeições cruas aqui e acolá, todos os dias, 1, 2, às vezes 3. Então eu pensei, não é agora, tem que ir. Porque, de novo, eu tive uma crise severa de inflamação e, de novo, eu parei na cama e, de novo, eu não podia me mexer, não podia arrumar meu cabelo, eu precisei da ajuda do meu marido para me vestir. Eu pensei, tem que ser agora. Então eu comecei. Contudo, eu estava tomando uma medicação, aquela medicação estava me fazendo muito mal, eu não conseguia entender por quê. Paulatinamente, eu fui parando de ter apetite porque eu estava sofrendo de intoxicação como efeito colateral daquele remédio metotrexate que eu estava usando. E quando foi janeiro, eu estava no estado de penúria. Eu cheguei a 44 quilos, eu parei de comer, fui diagnosticada com anorexia. 3 médicos desconfiavam que eu tivesse com úlcera, porque eu não conseguia comer nada, eu só tinha vontade de vomitar. E o único alimento que eu tolerava era banana, couve, espinafre, maçã, no máximo já era um pouco ácido, eu já não conseguia digerir muito bem. E nesse contexto, então, eu conheci o protocolo da Dr. Brooke Goldner, que é dos Estados Unidos, e ele consistia basicamente em comer 100% cru por 6 semanas, sendo 70% vegetais tenros, que seriam os verdes escuros, e as folhas e brócolis também, toda folha verde escura, e 30% seria fruta, tomando 60 ml de água para cada quilo, que no meu caso, naquele momento, seria 3 litros de água, hoje em dia 3,5 litros de água por dia, porque eu continuo, e comendo meio copo ou de linhaça ou de chia. Eu optei pela linhaça e eu sentia que me fazia melhor, que me dava mais efeito. Eu estava num estado de penúria, eu não conseguia me mexer. Quando eu ia passear com as minhas crianças no parque, eu parecia que eu ia desmaiar. Meu marido precisava ir me escorando para eu ir andando, e quando batia o vento, eu sentia que o vento ia me carregar, porque eu cheguei a 41 quilos. Então, eu estava muito mal. E no primeiro dia que eu comecei essa alimentação, que esse protocolo é chamado hipernutrição, eu não conseguia acreditar a energia que eu tinha, disposição, que eu conseguia até fazer atividade física. Eu não somente conseguia ter energia para andar e para movimentar, mas eu conseguia fazer uma atividade física, bike, que eu sempre gostei de fazer, né? Dentro de casa eu faço, porque aqui os invernos são muito longos, etc. Então, assim, o meu corpo foi se recuperando. A minha mente em ebulição foi o melhor inverno da minha vida. Todos os invernos eu tinha pelo menos 1 mês ali de uma depressão ou ansiedade severa, mesmo que eu tivesse sarado da depressão crônica. Todo o inverno eu passava por 1 mês bem chatinho. E foi exatamente nesse período, que sempre é o mês de janeiro, que seria o meu período de depressão do ano. Eu não tive depressão.
eu estava melhor do que no verão. Eu sempre cuidei muito dos remédios naturais, sempre tomei muito sol para armazenar vitamina D, fiz atividade física ao longo da vida, sempre, constantemente. Só que hoje eu entendo que não na necessidade, talvez, do meu corpo. E agora, depois de... Eu acabei fazendo daí essa alimentação crua, somando o protocolo com o que eu já estava comendo de comida crua antes. Deu ao todo 3 meses e eu só tenho melhorado. Então, quando eu terminei o protocolo, eu tive uma consulta com a minha reumatologista. Nos meus exames de sangue, que no início, lá atrás, 10 anos atrás, o meu PCR, que devia ser de 0 a 20, estava 126. Quando eu tive a minha primeira crise terrível, que eu fiquei de cama, estava 200. O meu PCR chegou a 0,3. Então, ele estava assim, abaixo de 0 já, agora, em fevereiro. E aí a minha reumatologista ainda assim queria me dar medicação, e aí eu questionei, mas doutora, se o meu exame de sangue não mostra inflamação, será que essas dores que eu sinto não se deve a algum resíduo da doença que ficou ao longo dos anos como uma lesão, uma sequela? Então, ela, crente de que a gente ia precisar aumentar a medicação, mesmo que eu tivesse feito a opção em janeiro por parar de tomar medicação, porque eu entendi que estava me fazendo muito mal. A própria médica reconheceu isso quando a gente conversou em janeiro, que aquela medicação estava me intoxicando e me impedindo de comer. Então, ela pediu um ultrassom das articulações e quando voltou o resultado agora, semana passada, ela constatou que não tinha mais inflamação nenhuma nas articulações. Então, não tem inflamação no sangue, não tem inflamação nas articulações, não tem motivo para dizer que eu estou doente. E foi assim, uma coisa incrível que a gente esperava, mas eu pensava assim, né? Como cristão, você pensa assim, Deus vai me curar no dia que Jesus voltar, sei lá. Vai que eu tenha que ficar doente, né? Ao longo desses anos todos eu questionei a bondade de Deus muitas vezes. Puxa, se Deus é bom, por que eu tô aqui sofrendo? Será que Ele quer que eu sofra? Será que Ele quer me ensinar uma lição por esse sofrimento? Mas hoje eu vejo que o mesmo Deus que me levou para aquele curso de crudivorismo antes de eu ter o diagnóstico, é o mesmo Deus que por meio do crudivorismo, 10 anos depois, me curou. Só que Ele esperou o meu tempo. É isso. Sara, bom, a produção, joga aí no vídeo o Instagram da Sara. Quem quiser fazer alguma pergunta ou quem quiser acompanhar, ela posta muita coisa no seu story, ela tem contado, tem toda uma vivência, é linda a forma que ela escolheu para lidar com sua família, cuidar dos filhos e esse processo de enfrentamento tão sério, tão dedicado, que culmina com a sua libertação, está livre de remédios, está livre de dores, está livre de perder de continuar perdendo os seus movimentos e você vem hoje glorificar a Deus, o Criador. Muito obrigada. Eu vou querer muito que você volte outro dia, porque eu sei que vai ficar um monte de perguntas, as pessoas têm mais dúvidas, entender melhor, que você fez assim um baita de um resumo de uma experiência de 10 anos, de idas e vindas, muda os hábitos, volta a comer chocolate, volta a comer açúcar, volta de novo, continua, volta ao cru. E hoje você vem dizer de uma experiência muito bonita, mas que exige sacrifício. Sarinha, eu preciso ir, mas eu me despeço com muito carinho, muito amor e muita gratidão a Deus por ter recebido você aqui hoje, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada por tudo que você fez por mim. Seus livros de crudivorismo chegaram no momento certo, em que eu precisava aprender sobre os vegetais tenros, e aquilo ali deu um up na dieta e me ajudou a chegar. Meu amor. Um beijo, fica com Deus. Aline, a gente também precisa partir, não temos mais tempo aqui. Você volta comigo? Opa, outro dia? Com certeza. O que você diz, assim, ouvindo a Sara, assim, bem rapidinho? O que você fica pensando aí como especialista em nutrição? Olha, tem tanta coisa para se pensar. O que ela falou, a gente imagina, por exemplo, os fitoquímicos dos alimentos, mas o que está por trás de tudo que ela falou é a obediência. É abrir mão. Tem uma frase de Hipócrates que diz assim: antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a abandonar tudo aquilo que lhe traz doença. Nós precisamos renunciar. E eu costumo dizer o seguinte: quando você tem dificuldade de rejeitar algum tipo de alimento nocivo, aí eu pergunto para você:
Quem é que controla quem? O alimento que te controla ou você que controla ele e decide que a partir daquele momento ele não vai fazer parte mais da sua vida? Porque nós somos importantes, nós somos a morada de Deus. Então, se é a morada de Deus, a gente não trata de qualquer jeito, né? Embora a gente vá aprendendo isso ao longo do tempo. Aqui foi mais uma oportunidade de aprendizado, né? Talvez tudo muito novo para você. Crudivorismo? Mas só comer cru? Como assim? E o meu pão e a minha... Tudo é um processo, é aprendizado, é descoberta, é você parar, investigar, pesquisar. É um processo. A gente não dorme e acorda sabendo das coisas, mas quando a gente para buscar luz, o Espírito Santo indica, orienta. Tem cada detalhe na história da Sara que só um livro para te contar, ou ela voltando aqui outras vezes, como o Espírito Santo foi cuidando e levando cada dia mais a que ela tomasse decisões acertadas. Calma, mas tem cura. Ainda existe cura, ainda existe jeito. E essa é uma forma linda que Deus usa para operar milagres. Você espera milagres com fogo caindo do céu, com algo extraordinário? Acontece também, mas acontece no dia a dia, nas decisões que você toma, obedecendo ao Criador. Aline, a gente volta, tá? Obrigada. Beijo. Você aí de casa, obrigada pela companhia. Deus te abençoe, ora e pede a Papai do Céu para te conduzir à cura, te dar sabedoria, conhecimento. Um beijo, fiquem com Deus.